A gente está vivendo um problema hoje que talvez nossos pais não tiveram, que a gente tá querendo, às vezes, contentar demais, sabe? Vou dar um exemplo que não tem a ver com alimentação. Mas esses dias eu atendi uma criança, e daí a criança, assim, pegava uma coisa e tal, daí largava, e aí já tinha uma pessoa junto, já oferecia outro brinquedo, os brinquedos do consultório e tal, e aí outro. Pensa assim, como é que tu aprende a se acalmar? A criança quis pegar um controle do ar-condicionado. Eu disse, não, isso aqui não é para ti. É instintivo. Choro é uma forma de a criança se manifestar. Chorou, né? Tá com dor? Não, né? Então, assim, o que geralmente o pessoal faz? Vai lá e oferece outra coisa. Substituição. E isso acontece na alimentação, né? Então, assim, substituiu. O que essa criança perdeu? Perdeu de aprender a se acalmar. Então, assim, não, tá bom, afaga, bota no colo, tá bom, mas assim, aquilo ali não é para você, papai não vai dar para você e tal. Ele vai parar de chorar depois de um tempinho, vai procurar outro brinquedo que agrade ele, né? A criança tá sendo treinada para se acalmar sozinha. Se eu ficar colocando coisa para a criança, eu tô hiperestimulando, né? E a criança não se contenta nunca e não aprende a se acalmar. Né? Não é verdade? Exatamente. E a gente não se toca disso. E eu digo assim, não tô jogando contra ninguém. Assim, até eu devo ter feito isso. Sim, né? Porque às vezes tu tá cansado com a cabeça e tu acaba fazendo isso. E na alimentação acaba sendo parecido às vezes, que é o paciência, o dar tempo ao tempo, né? Só que assim, da amamentação, eu vejo com uma grande dificuldade, porque às vezes o seio vira solução para tudo. Tá chorando o seio. Tá chorando seio, sabe? A livre demanda do mamar quanto ele queria, depois da introdução alimentar, vira, o bebê começa a fazer algumas birras, começa a chorar alguma coisa, bateu a cabeça, seio, né? É errado? Não, tu resolve o problema na hora. Mas a longo prazo, eu vejo as mães super cansadas. Chega com um ano, ela diz assim, eu não aguento mais. Que tinha que ser prazeroso, vira cansativo, né? Vira cansativo. Por quê? Porque ela acaba... é o ataque do mamífero, né? E às vezes até noturno. Às vezes até noturno, né, doutor Márcio? Isso, entendeu? Aí de madrugada, isso aí, bem isso. Chegou madrugada a noite inteira. Por quê? Porque, assim, é difícil, gente. Treinar o bebê para não mamar toda hora. Treinar o bebê não é fácil. Não é uma fase fácil, né, Josi? Não é. E se a rotina alimentar, já que ela tá bem estruturada... a gente esquece que a criança, ela é um bebê, principalmente ela é uma página em branco, né? Então, se a rotina do bebê, ela tá bem estruturada, automaticamente ele vai se autorregulando. Isso aí. Porque o controle de fome e de saciedade, ele é perfeito nessa fase. Quem perde o controle de fome e saciedade somos nós. No início ali da introdução alimentar, é mais flexível porque o bebê tá aprendendo, e até a mãe, se é primeiro filho também, de certa forma, tá aprendendo. A gente esquece, né? Que o aprendizado é de todos os lados. Mas eu sempre digo, quando me perguntam qual é a hora da fruta, não tem uma hora certa, porque o bebê muito novinho, ele ainda tem muitas sonecas. Sim. Mas se tu puder estipular, até se tu tiver uma rede de apoio, para que essa rede de apoio saiba, bom, às 9, às 10 é o horário da fruta. Até porque quando entrar o almoço, que aí vai ser de acordo com a rotina da família, pensando numa criança que vai comer com a família, se eu der a fruta às 11... talvez ao meio-dia, essa criança não vai ter fome, né? E sobre o mamar, né, que tu perguntou da questão das refeições. Por que essa criança tá substituindo a refeição por mamar? A refeição não tá legal? Tem briga na hora do almoço? Ou tem só assunto de adulto? O que tá acontecendo na hora da refeição, pensando até no maior agora, né? Que tá fazendo, porque eu pego crianças em consultório usando fórmula até 5 anos, né, de idade, né? Às vezes até por um medo de desnutrição, de faltar nutriente. E assim, até pode, desde que seja assim, uma criança de 3 anos em diante tem que pode estar tomando no copo já, entendeu? Vai tomar um café da manhã, pode ser a fórmula, não tem problema, mas no copo, né, dá pra gente... E trazendo uma maturidade pra essa criança, porque assim, a criança, ela tem natural o controle de fome, de saciedade, muita coisa é natural e pronto e perfeito nela, mas... isso é o fisiológico. O comportamento quem conduz é o adulto. Então, o adulto define qualidade da alimentação. Criança não tem maturidade cerebral para dizer que tem que comer carboidrato, proteína vegetal, animal, legume e verdura.
quem vai dar isso vai ser o adulto, né? Lugar onde comer, então, mas não é um julgamento, né, aqui, mas meu filho tá comendo só no sofá. Tá, mas em que momento começou no sofá? Quem que conduziu? E eu sei que é difícil quando a gente já tem um filho comendo só no sofá. Eu até brinco com as famílias que eu já passei por todas essas fases pra poder falar disso. Mas, tá querendo comer só num lugar. Quando começou? Claro que se já tem um hábito instalado, a gente vai precisar trabalhar isso. Mas lugar quem define é adulto e horário das refeições. Então, indo pra essa questão do mamar na hora da refeição, né? O que tá fazendo essa criança não querer? Ou, às vezes, indo mais além... Só concluindo o documento da Ellen Satter. E as responsabilidades do bebê e da criança seria escolher o que tá na mesa, que é um problemão. Depois a gente pode falar mais adiante sobre isso. Sim. Mas como assim é ele que escolhe? Ele tem que comer tudo que tá no prato. Tem que comer todo o prato. Esse é um mito muito... Até os avós, os mais antigos, né? Não, tem que limpar o prato, senão não vai crescer, não vai ficar nutrido. E é uma lavagem cerebral que era feita na gente. É muito difícil. Porque a gente vem da era da escassez, né, doutor Márcio? Exatamente. Viemos de uma era da escassez. Eu sempre digo, era outra coisa que tinham para oferecer. Hoje temos, graças a Deus, temos coisas diferentes. Exatamente. Então, comer tudo que tem no prato ficou lá. Ficou lá. A gente segue, infelizmente, fazendo isso. Então, às vezes, sobra um pouquinho no prato, tu nem tá com fome, nem tá tão bom, tu vai lá e come igual, porque tu foi... ensinado a comer tudo que tá no prato. Entendeu? Então começa... Não vamos fazer isso com os nossos. Exatamente. Então começa a avaliar, bom, tá sobrando muito no prato, então talvez é eu adulto que tô servindo muito no prato, né? Então olhar pra esse lado. Então na divisão das responsabilidades a criança define o que ela vai comer do que tá servido, por isso que é importante a gente definir que tem um cardápio equilibrado, o quanto ela vai comer, aí entra a questão de limpar o prato, e se vai comer. Essa é a parte mais difícil, a gente pode falar disso mais adiante. Mas é bem complexo, né? Bem complexo. E eu sempre costumo falar para os pais assim, ó, eu digo, quantas refeições vocês oferecem? Aí tu pensa assim, a criança mamou quando acordou, comeu o lanche lá, fruta no meio da manhã e ainda mamou depois, 3. Almoçou, 4. Né? Depois do almoço, mamar. Depois uma fruta, depois mamar, depois janta, depois mamar. 9 refeições. Eu digo para eles assim, quantos vocês comem? 3, 4. Eu digo, e por que vocês acham que ela tem que comer sempre essas 9 vezes? Porque assim, se ela comer sempre essas 9 vezes, provavelmente ela vai comer mais do que precisa e vai acabar ficando acima do peso. E se ela não comer e comer como ela deve comer, vocês vão ficar preocupados porque ela não está comendo. Essa questão de... Que foi o que a Josi falou agora. Quanto a criança precisa, ela que vai determinar. E tem momentos que ela não tem fome e está tudo bem. Entendeu? O que a gente tem que começar a pensar e deixar de fazer é a substituição, né, Josi, que a gente fala muito. Não comeu isso, acho que ela não quer isso, eu vou dar outra coisa. Ela não gosta de... Calma. O corpo sabe do que precisa. E num bebê não é incomum, principalmente na introdução alimentar, e até maiorzinho, eles capricharem no carboidrato. Comeu muita polenta. Comeu só polenta, servi bem como tu ensinou, Nutri, o feijão, a polentinha, né, um carboidrato, uma proteína vegetal, uma proteína animal, os legumes, só comeu o carboidrato e um brócolis, por exemplo. Talvez nessa próxima refeição, se a gente tá correndo, né, então a gente não consegue observar às vezes isso. Essa criança vai caprichar na proteína, porque o corpo dela talvez naquele momento precisava de carboidrato, porque o nosso cérebro precisa de carboidrato para ter energia. E talvez no outro momento o corpo vai entender, não, de carboidrato eu tô bem, agora eu preciso de proteína. E assim a gente vai indo. Isso na gestação a gente vê muito, né? E tem estudos que comprovam isso. Às vezes a mãe precisa com mais necessidade de salada, de fruta. Talvez é o nosso corpo precisando de mais nutriente, né? Então é importante a gente estar calmo, conectado para olhar para os sinais que o bebê nos dá. Eu acho que é difícil, né? E o que às vezes acontece? As pessoas deixam de oferecer as outras coisas. Comeu bem polenta, chega de noite... Não, é porque eu sei que ele vai comer, então vai ser a polenta. Sabe, naquela ansiedade que coma. Exatamente. Calma. Às vezes tu bota polenta, mas bota uma quantidade menor e bota um pouquinho maior das outras, ela vai ter que comer aquilo que tem no prato. Porque se tu ficar repondo só a polenta que tá comendo, também não vai ser legal. Também não vai ser legal. Vai saciar toda a fome com aquilo. Mas é interessante a gente lembrar disso, assim. Mas ele só come massa, então eu vou dar massa. Bom, tu não tá nem dando oportunidade de que coma outras coisas. Né? Até os 2 anos, a criança ela não tá preparada pra receber esse tipo de... Na verdade, ela não tá nunca. Nem o corpo tá, né? Preparado pra receber aditivo. Por quê? Porque se a gente parar pra pensar no que tem no ultraprocessado, tem carboidrato feito pela indústria, mudado ali pela indústria, né? Sintético. Pra ter viciado. Exatamente. Tem realçador de sabor, glutamato monossódico, inclusive muito vinculado a aparecimento de doenças como câncer.
Tem conservantes, porque imagina um pão que dura na prateleira 1 ano. Tem muito conservante ali, né? Mas existe a questão do mundo ali, né? Ao redor da criança. Socialização. Então, o que eu falo para as famílias? Evita até enquanto tu conseguir. Mas aí o evita não é evita, por exemplo, tu tá tomando refri e dizer é bebida de adulto, porque tu tá dando um exemplo errado. Vou dar um exemplo meu. O meu filho não me vê tomando refri. Lá em casa não tem refri. Mas um dia ele foi apresentado sem a minha presença pro refri. Ele conheceu e infelizmente ele gostou. Ele tem refri em casa? Não. Ele me vê tomando refri? Vê o pai dele tomando refri? Não. Se ele vai em festinha, ele me diz, mãe, só um pouquinho. Aí a gente começou a fazer combinado. Ele tem 8 anos hoje. Por quê? Porque eu comecei a perceber, conforme, imagina, nutricionista, como é que eu vou dizer, vou dar? Jamais, eu não vou ir comprar um refri pro meu filho. Mas ele tem 8 anos. E ele já sai pra brincar na festinha. E os garçons estão passando na festinha. E ele já conheceu com outra pessoa o refrigerante, que não foi comigo. Aí eu comecei a proibir isso. E eu comecei a perceber que ele tomava escondido quando ia em festinha. E tomava muito, como se fosse pra compensar o momento que ele não conseguia. Então, sabe o que eu fiz? Eu uso esse exemplo eu digo assim, se o teu filho que tá em casa não conhece refri, não apresente. E talvez ele nem tenha curiosidade de provar. O meu facilitou porque ele sempre gostou da água com gás. E tem uma questão, né? As mães, fazendo um parênteses, as mães perguntam, água com gás pode? Pode, porque vai hidratar. Mas o gás, ele aumenta a chance da criança gostar do refri. Mas se a gente tentar colocar o filho numa bolha, talvez a gente não vai estar dando a oportunidade para ele de ser um adulto que sabe o seu limite. Aí a gente, não que evitar o doce, o açúcar vá trazer compulsão. Isso eu acredito até que é um mito, sabe? Evitar. Eu não acho que traga uma compulsão, desde que tu conduza bem. Até os 2 anos, fisiologicamente, uma criança não tem condições fisiológicas de receber açúcar e ultraprocessado. Mas, infelizmente, sinto informar para você que tem um bebê, que o seu filho vai ir para uma festinha de aniversário com seus 5, 6 anos sozinho. Talvez vai provar um brigadeiro se ainda não provou. E se ele foi ensinado a lidar com aquilo, ou se a partir daquele momento que ele contar, que ele ter liberdade, isso é importante, não tratar o alimento açucarado, ultraprocessado como eu usar a palavra forte, mas como um bicho de 7 cabeças, sabe? O pirulito, no final do ano, a escola vai dar. O mercado agradeça se for com 5, 6 anos. Agradeça se for com 5, isso é bem antes. O mercado ali que tu costuma ir, vai dar no Natal, no Dia das Crianças. Em algum momento teu filho vai receber. Mas se ele foi ensinado que aquilo tá tudo bem, o principal é a alimentação de verdade, se ele tiver a idade certa para isso, eu acho que ok. A alimentação do armário e da geladeira tem que ser a mais pura. Porque os nossos filhos, eles vão ter outros acessos. A festinha, principalmente final do ano agora. Então, se em casa tiver esse controle, ótimo. Não ter biscoito mais... Falei até a marca, mas enfim, né? Os biscoitos, né? Qualquer biscoito dessa origem, né? Os achocolatados de caixinha, né? Vamos falar mais bonito agora. O refrigerante. Isso não precisa ter no armário. Então, se precisa do achocolatado, se aquele é alimento conforto, isso a gente faz muito em terapia alimentar, que é como eu trabalho. A criança só vem tomando o todinho, né? Inclusive, teve marca agora que você reinventou e botou lá 30% cacau, 60% cacau, né? Exatamente. Entendeu? Então, assim, a gente vai fazendo umas mudanças mercado, legais, né? A gente vai conseguindo colocar um cacau ali 50%, nem que precise no começo colocar um pouquinho de açúcar, mas pelo menos vai ser só o cacau e o açúcar. E o cacau tem até benefício para a saúde, né? A gente vai deixando um pouco melhor do que Imagina um leite que dura mais de ano. É cheio de conservante, né? Cheio de produto que o nosso corpo não tá pronto para receber, né?